Para começar, no Peridiária eu distribuo gratuitamente muito conteúdo, porque eu entendo que quanto mais conteúdo atualizado de periodontia, mais a gente vai espalhar sementes, e essas sementes da periodontia atualizada, dessa periodontia da vida prática, de todos os dias, vai florescer no seu jardim e você vai poder executar isso com mais segurança. Enfim, hoje vou falar sobre aumento de coroa clínica. Se você está assistindo isso ao vivo, no gravado, escreve aqui, manda a sua dúvida, manda o seu caso clínico, que certamente a gente vai estar discutindo sobre ele. Eu trouxe aqui, de um jeito fácil, que é sempre o jeito periodiário de falar as coisas. Eu estou aqui como professora pensando qual vai ser o jeito mais fácil, mais didático de acabar explicando isso, que acaba gerando tanta dúvida nas pessoas. Então, eu vou falar sobre os critérios de decisão, o que é que você vai fazer, quais os princípios que você vai regir. Não adianta falar assim, faz assim, 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 assado, mas eu preciso passar princípios básicos de aumento de coroa clínica, e é assim que eu acabei preparando esta aula. Por exemplo, esse foi um caso que foi me encaminhado, e nesse caso, a dúvida é assim: ai, professora, será que a gente faz aumento de coroa clínica ou não faz? Quando faz? Quando é que não faz? Será que vai valer a pena fazer? Ou extrai o dente? E isso acaba virando um grande dilema de muitos dentistas. E aqui está o exame radiográfico. Puxa vida, será que fica? Será que não fica? Parece que está tão próximo da furca, não trava a sonda na furca, fica ou não fica? Calma, eu vou trazer alguns princípios para você conseguir fazer o diagnóstico. Ah, e esse caso que fraturou na palatina, fica ou não fica? Faz aumento de coroa clínica? Não faz? Vai manter o dente? Não vai manter? Onde faz a incisão? Tudo isso eu vou trabalhar dentro de alguns princípios. Então, presta atenção. O que você precisa entender sobre esses princípios que regem? Então, 5 princípios, e eu vou falar os princípios e depois eu vou explicar passo a passo dentro do caso que me mandaram. A primeira coisa que você tem que pensar são 5 princípios. O remanescente suporta um procedimento reabilitador? Se a gente for ficar com o dente, dá para fazer ou uma restauração, ou um tratamento endodôntico, ou uma coroa com o que sobrar? Mas depende do tamanho da cárie. Então, a primeira coisa é assim: primeiro tira a cárie. Quando existe aquela cárie de molar, onde você não sabe onde está a cárie, onde não está, não adianta fazer o procedimento de aumento de coroa clínica no chute. Ou, outra coisa assim, que eu, particularmente, especialista, odeio, tá? Alguém manda uma radiografia, e nessa radiografia, cheia de cárie, me pergunta: precisa ou não precisa fazer aumento de coroa clínica? Bem, é o seguinte, você me manda a radiografia, eu não sei onde termina a cárie, onde eu estimo com a experiência clínica que eu tenho. Mas e quem não tem experiência clínica? Como é que vai estimar? E se estimar para mais, estimar menos? É uma coisa muito séria fazer ou não fazer o procedimento cirúrgico. Portanto, a primeira coisa que tem que ser feita quando tem, por exemplo, uma cárie profunda, é dizer para o paciente que primeiro a gente precisa remover a cárie para saber onde é que foi, onde é que terminou. Ai, mas vai expor a polpa. Bem, se a cárie for grande e tiver o risco de expor a polpa, 2 coisas você vai fazer, tá? Ou você vai tirar somente as beiradas, você vai tirar o término e vai evitar mexer naquele meio para que não aconteça a exposição da polpa, para que, se acontecer uma exposição pulpar, estiver numa condição bucal mais favorável, não mexe naquele miolo perto da polpa, coloca o hidróxido de cálcio em pozinho para PA, para conseguir proteger, mas não expõe, mas remove. Qual é o objetivo? É saber se precisa ou não precisa de um aumento de coroa clínica. E saber se depois de tirar a cárie, o remanescente vai ser suficiente para um tratamento reabilitador. Por exemplo, tá? Por exemplo, tem um molar. E aí, naquele molar, começou a tirar a cárie, começou a tirar a cárie, começou a tirar a cárie. Quem já tem experiência clínica começa a imaginar. E começa a tirar a cárie, mas na mesial, aquilo ali vai muito lá no fundo. Puxa vida, na mesial a cárie tá lá embaixão. Será que vai dar para fazer um procedimento restaurador? Outra coisa, houve uma fratura. Onde é que está esse término da fratura? Não sei. Descobre onde está o término dessa fratura. Como é que descobre, professor? Sonda?
vai passando a sonda e descobre onde está o término da furca. O que tem que pensar primeiro é a cabeça restauradora. Depois, vai dar para fazer um procedimento restaurador com o que sobrar, vai estar ok? Por exemplo, fratura de incisivo central superior, de 11 ou 21. Houve uma fratura, tirou uma tampa por vestibular, e a pergunta é: ai, será que precisa de aumento de coroa clínica? Fica ou não fica? Bem, é, depois que tirar aquele remanescente, o que a parte fraturada, o remanescente vai ser suficiente para fazer um procedimento restaurador ou não? Dá para restaurar? Dá para continuar a vida com aquilo que tem? Outra coisa, no caso de cáries muito profundas ou fraturas muito profundas, vai, por exemplo, fraturou a vestibular do 11 ou do 21, vai ficar com um dente mais alto do que o outro? Eu tenho uma paciente, eu e uma outra dentista temos um caso em comum. A paciente fraturou a vestibular do 11, mas o 21 vai ficar mais baixo e o 11 fraturado vai ficar mais alto. Ela topou tentar, a paciente quer manter o dente e depois vamos fazer um aumento no outro lado. Então, a primeira coisa, o remanescente suporte procedimento reabilitador, guarda isso, que a gente vai estar discutindo isso nos outros casos, tá? O segundo princípio, para facilitar, para ficar didático, tá? Você guarda isso e fala isso para o seu paciente. Sobre a superfície do osso, nós temos um tecido que ele tem um tamanho, e esse tecido, ele tem um espaço que se constitui o espaço biológico. Por quê? Sobre o tecido ósseo, a gente vai ter, claro, vai ter periósteo, mas a gente vai ter fibras de tecido conjuntivo firmemente aderidas ao cemento, e depois a gente vai ter um epitélio, e esse epitélio vai estar firmemente aderido na superfície radicular. E esse conjunto, inserção conjuntiva, epitélio juncional, chama espaço biológico ou distância biológica. Em outras palavras, sempre em cima de tecido ósseo, a gente vai ter uma camada obrigatória de tecido gengival que vai variar entre 2 a 3 milímetros. Eu gosto de tirar uma média interessante de 3 milímetros. Então, você vai explicar para o paciente que gengiva é carpete de osso. E isso facilita também o seu raciocínio diagnóstico. E tudo aqui é para facilitar a sua vida como clínico. Sobre o tecido ósseo, vai existir um carpete grosso, fofo, de 3 milímetros de espessura, que sempre vai estar cobrindo o tecido ósseo. Se você estiver olhando para a cavidade cariosa, ou para a fratura, ou para a restauração que se deslocou, e tiver gengiva crescida em cima, você tem que saber onde está esse tecido ósseo, porque duas coisas podem ter acontecido. Pode ser que a gengiva tenha crescido e pode ser que a fratura ou a cárie esteja abaixo da gengiva. Ai, como é que eu vou saber? Gengiva é carpete de osso. Esse carpete de gengiva vai ter 3 milímetros. O que é que você vai fazer? Você pode dar um pinguinho de anestesia infiltrativa, você vai pegar uma sonda periodontal e você vai perfurar esse tecido gengival, sim, no sulco, e você vai medir. Tuque, acha a crista óssea. Quando encontrar a crista óssea, tem que ter 3 milímetros de osso, de gengiva sobre o osso, porque gengiva é carpete de osso. Guarda essa informação que sempre na superfície de osso vai ter 3 milímetros. Portanto, adianta cortar a gengiva? Ai, não sei, fico na dúvida, será que precisa de aumento de coroa clínica ou não precisa? Ai, não sei, anestesia, corta a gengiva. Daqui a pouco essa gengiva cresce, inflama, fica eternamente inflamada. Por quê? Porque a gengiva é carpete de osso, aquele carpete de 3 milímetros foi invadido. A sua restauração está dentro desse espaço, não pode entrar dentro desse espaço biológico. Agora, se você mediu com a sonda periodontal, nossa, às vezes dá 5 milímetros. Opa, tem o carpete de 3 milímetros e tem 2 milímetros sobrando. Posso tirar 2 milímetros? Pode. Ai, professor, e se eu errar? E se eu tirar 3 milímetros? Se eu tirar 4? Não tem problema. Você vai cortar, pode cortar rente ao osso e o corpo vai
vai fazer o carpete de novo. Ai, professora, e se eu errar? E eu cortar em cima do osso? E se o osso ficar exposto? Se o osso ficar exposto um pouquinho, não tem problema, ele vai cobrir de novo. Você pode colocar um cimento cirúrgico, você pode colocar uma pasta lisanda, que é cimento à base de óxido de zinco e eugenol, que ele vai ter um efeito analgésico e em 24 horas já vai epitelizar, não tem problema. Mas você vai remover aquilo ali e mais ou menos dentro de 7 dias vai formar um epitélio mais ou menos e dentro de 40 dias vai formar um tecido conjuntivo maduro. 40 dias, 6 semanas mais ou menos é o tempo do tecido conjuntivo amadurecer. Então lembra disso, tá? 3 milímetros de um carpete grossão. Terceiro ponto, tá? Existe sempre uma dúvida sobre o descolamento do retalho. Então vou dar o terceiro princípio do aumento de coroa clínica. O maior erro dos dentistas para fazer um aumento de coroa clínica é o descolamento do retalho. Descolar o retalho é você pensar assim, ó, sempre a gente tem osso segurando o dente. A gente tem periósteo. O periósteo é uma camada de tecido conjuntivo com muitas fibras colágenas, bastante inervado, bastante vascularizado, e você vai pensar assim, que você tem uma mesa de madeira, e essa mesa de madeira ela tem um papel contact colado lá. Esse papel contact é o periósteo. É uma camada firme colada sobre o osso, que seria uma mesa de madeira. O maior erro dos dentistas é que quando for levantar esse retalho, tem que levantar o periósteo, que é esse papel contact que tem o carpete grosso colado em cima. E quando você for incisar, o maior erro dos dentistas é quando incisar, incisa e não incisa o periósteo. Então seria mais ou menos assim: tecido ósseo, que é a nossa mesa de madeira, papel contact, que é o nosso periósteo. Depois você tem um carpete grosso de 3 milímetros e na hora de incisar, incisa. Fica com medo e aí incisa só o tecido gengival e quando levanta, larga o periósteo lá embaixo. E tem mais uma consequência do periósteo, que é o item 5, mas espera aí que já vou contar sobre isso. Então, o que você tem que fazer é que quando você incisar, você vai incisar bem forte. E quando você colocar o bisturi até o final, você vai ter que cortar pensando que, olha, faz de conta que eu estou cortando uma mesa de madeira, eu preciso cortar esse papel contact que tem essa camada de periósteo de fibras colágenas bem firmes, e você tem que sentir tocar num duro, que é um duro que não é nem tão duro. Por isso, é quase a mesma sensação de você estar tocando numa mesa de madeira. Se você incisar e ainda tiver em alguma coisa meio macia, você tocou no periósteo, você ainda está no papel contact. Força mais um pouquinho e você vai poder levantar. Você vai incisar e você vai levantar o periósteo. Periósteo é como se fosse um papel contact colado em cima de uma mesa de madeira. Preciso que levante aquele periósteo inteiro. Lembra disso, que são os princípios de o aumento de coroa. Outra dúvida comum dos 5 princípios, onde você vai incisar? Você vai incisar onde termina o preparo. Mas pode incisar depois, professora? Porque eu fico muito na dúvida. Se incisar depois, é muito difícil você cortar aquela gengiva molenga. Quem já passou por isso sabe que esse é o erro número 1 da cirurgia. Primeiro você vai incisar com o periósteo e tudo. Você vai tirar aquele tecido gengival antes de estar descolado. Depois fica muito mais complicado. Então você vai estimar. Ai, mas é difícil estimar, professora. Sonda, imagina na sua cabeça onde está o término e você vai eliminar de tecido gengival somente aonde tiver o tecido gengival até o término do preparo. Esta aqui vai ser uma aula épica, porque o meu prédio está em obra, vocês vão ouvir a martelação do fundo, que ela é inevitável, que ela aparece quando a gente menos entende. Depois que o prédio ficar bonitão aqui, a gente lembra que, olha, esse vídeo foi gravado naquela época. Bem, você vai incisar onde termina o preparo. E o quinto item, mas eu vou dizer que seria o mais importante, é que cuidar do periósteo. E lembra que no item 3 eu falei que o periósteo é o papel contact. Periósteo é o segredo da pério confortável.
Se vocês ouvem alguém falar que: "Ai, fiz uma cirurgia, essa cirurgia foi horrorosa, passei mal, doeu demais, sofri demais no sofri demais no pós-operatório", nós dentistas desejamos que esse pós-operatório seja maravilhoso de bom, e os meus pós-operatórios são maravilhosos de bom. Por quê? Por conta do conhecimento. É o conhecimento deste item 5 do quinto princípio, que o segredo do pós-operatório confortável é manter o periósteo íntegro, porque o periósteo é o papel contact que está em cima da mesa de madeira. Além de ser muito rico, fibroso em fibras colágenas, o periósteo também é inervado. Se você dá uma cotovelada na mesa, o que dói é o periósteo, osso não dói. Então, se você for descolar o periósteo e você errar a mão, ou errar porque na incisão você não incisou o contact do periósteo e começou a levantar à força, você está esgarçando o periósteo e aquilo vai dar um pós-operatório doloroso. E você vai ficar procurando tecido ósseo, cadê, cadê, cadê? E ele nunca vai aparecer. E se você, na hora de levantar o retalho, não tiver um descolador afiado, tá? Pode ser até espátula 7 afiada, bem utilizada, levantando o periósteo, porque espátula 7, porque eu atendi em lugar que só tinha espátula 7 para descolar. Melhor é ter um descolador, mas se for isso daqui que tem, tem. Qual que é o segredo? Descola o periósteo inteiro, o mais íntegro possível, sem ficar cutucando. Outra coisa, na hora de segurar ou afastar, segura esse periósteo com carinho, com cuidado, igual pele de neném. O periósteo vai dar o pós-operatório confortável ou desconfortável. Sugador, não fica espancando o tecido com o sugador, suga, 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 cutucando. Calma, sugador suga sangue e saliva, não fica cutucando o tecido, vai dar dor pós-operatória. Quer ser famoso por um pós-operatório maravilhoso? São esses princípios. Então, agora, eu quero saber aqui quais aí. O problema é que sangra muito e aí fica difícil saber onde está incisando. Eu tenho uma solução para isso, tá? É uma irrigação abundante. Abundante. O que é que a gente tem que fazer, né? Primeiro, na hora de incisar, tem que estar sem cárie. O horror é o seguinte, se falei bem no comecinho, quando mando um caso de aumento de coroa e tá com cárie, eu morro de raiva, porque eu sei que aquelas bactérias daquela cavidade cariosa estão entrando na minha cirurgia e eu sei que meu pós-operatório vai ser pior porque eu tenho inflamação. Eu fico assim, na imprecisão, eu não sei onde é que termina. O que é que tem que fazer? Tem que remover a cárie antes, chama o paciente numa sessão antes, coloca o ionômero de vidro. Só que o ionômero de vidro para o aumento de coroa clínica não vai fazer crista interproximal, ele vai ser raso, tá? Aquele que talvez você aperta com o dedinho, se for com IRM ou que for com OSE, não importa. Por quê? Porque eu preciso de luz. Se alguém levanta aquela crista interproximal, eu vou baixar. Eu preciso enxergar aquela interproximal. E outro segredo para quem sangra, tá? Eu tinha um professor que era um professor super assim, arrumadinho, super certinho. E quando a gente auxiliava a cirurgia para esse professor, a gente só tomava bronca porque estava sangrando. Como assim? Cirurgia sangra menos. É que ele queria trabalhar num campo limpo. Então, o auxiliar tem que ficar sempre gotejando e aspirando, gotejando e aspirando. Com isso, você fluidifica o sangue e você vai ter um campo visual maravilhoso. Existe um princípio de cirurgia que é você enxergar. Se você não enxergar, como é que você vai fazer uma cirurgia? Mas eu não tenho auxiliar. Então não faça cirurgia. Não faça, porque você precisa de campo visível. Não economiza no soro e nem gasta tanto, tá? Mas é pegar uma seringa descartável de 20 e vai ficar gotejando. Entorta a pontinha
vai sugando e vai gotejando, pronto. Olha, auxiliar, a sua missão é não ter sangue no campo operatório. Esse meu professor começava e terminava a cirurgia sem uma gota de sangue nos dedos e a gente tinha um campo limpo. Óbvio que esse professor também gostava de fotografar as cirurgias na fotografia não pode ter sangue, uma gota de sangue fica desse tamanho, e isso você vai conseguir enxergar. Então, excelente pergunta, porque acaba ajudando muita gente. Eu vou trabalhar aqui os casos clínicos para a gente acabar ilustrando e todas as intervenções, as dúvidas que são as mais interessantes aqui. Então, vamos começar neste primeiro caso. Neste primeiro caso, olha, esse dente está aqui, está bonito, está íntegro, ele está, aparentemente, ele não precisaria de aumento de coroa clínica, porque parece que eu não tenho uma área subgengival. Não tenho. Ah, então por que esse caso está aqui? Porque é um dos casos que geram dúvidas. Precisa, não precisa? Olha bem, olha bem, olha bem. Às vezes, a gente tem um ponto subgengival. Ai, professora, tem um ponto subgengival. O que é que vai fazer? Existe um inserto da Health chamada Blade SD. Essa Blade SD é um inserto onde, se você precisar tirar um tiquinho de osso, você vai poder anestesiar, fazer uma incisão sulcular e você vai passar um inserto ultrassônico e você vai gastar 3 milímetros, porque gengiva é carpete de osso e você vai precisar de 3 milímetros da distância medida com a sonda da crista óssea até o término do preparo. Às vezes, tá aqui. E neste caso em especial, parece que não tem invasão de espaço biológico. No entanto, tem aqui a imagem radiográfica e fica assim, ó, o item número 1. No número 1, o remanescente radicular, ele vai ser suficiente para manter uma restauração? Então, eu fiz um desenho de onde eu enxerguei aqui, olha, a furca. Existe só um problema aqui, que é que o agora depende, né, tridimensionalmente como é que isso aqui tá, mas me parece que essa região de furca aqui, ela tá muito próxima. Então, quando for fazer essa restauração, tem o risco de trinca aqui. Ai, não sei se trincou, não sei se não trincou. Vai pegar uma gotinha ou de azul de metileno, para quem faz terapia fotodinâmica ou PDT, ou vai colocar uma gotinha de evidenciador de placa aqui e você vai visualizar a trinca. Ainda assim, radiograficamente, aparentemente, está muito próximo. Mas se o paciente quiser, doutora, não quero, o paciente vai ter que estar ciente que existe muita proximidade. Existe um ponto muito positivo disso daqui, é que as paredes, elas estão boas, as paredes estão espessas. Então, o risco de trinca transversal é menor, porque está espesso, mas existe. Por quê? Opa, aqui não tem carga mastigatória. E a hora que tiver uma coroa aí comer? Ai, mas o paciente não quer, o paciente não quer. Coloca para o paciente, deixa isso escrito. Gosto muito de termo de consentimento, onde a gente fala, a gente pode fazer em papel carbono, em 2 vias. Se o paciente for mais simples, do jeito que a gente falou, o paciente preenche e a gente diz: este dente tem risco de trinca no meio dos dentes, que chama região de furca, e estou ciente deste risco. Pronto, assina do jeito que você explicou, o paciente entendeu. Porque, às vezes, o paciente agora, ele não pode fazer uma extração em implante. Outra coisa, extrair o dente e deixar vazio não se faz mais. Não se faz mais. Você não sabe onde o paciente vai ganhar dinheiro, onde o paciente vai trabalhar, vai arrumar um emprego, vai poder pagar por esse implante. Aí fez a extração, deixou o alvéolo vazio, o osso foi embora, aí ficou iatrogênico. Então, não se faz mais extrair o dente e deixar vazio. Às vezes o paciente quer postergar a extração. O que a gente pode fazer? Pode manter isso daqui? Pode fazer uma restauração provisória? Pode fazer uma resina direta até que o paciente se organize para ter um outro dente? Pode deixar raso aqui, só restaurado? Pode, pode. Pode fazer um dente mais infraoclusão? Pode. Bem, isso daqui é só para ilustrar o item 1, que é o remanescente
suporta o procedimento reabilitador. Aí tem um outro caso aqui de fratura. Então veja bem aqui, ó, a visão oclusal, a visão palatina, muito comum o dente tratado endodonticamente. Quem é dentista pele de área tem a história do galho seco e o galho fresco, que é uma história para ilustrar por que um dente tratado endodonticamente é friável. No pele de área a gente tem um monte de histórias lá, tem um capítulo especialmente só para isso. Então, a gente olha para isso e pensa: o remanescente tem a possibilidade de suportar um tratamento restaurador? Depende. Eu não enxergo aqui onde terminou a fratura. No entanto, eu consigo estimar pelo comprimento da raiz, que essa raiz é longa e que aqui não está subgengival. Uau, que bom! Ele só está subgengival daqui para cá, que é a palatina. Vamos supor, e você só vai identificar isso sondando, vamos ver até onde está. Vamos supor que ele fraturou até aqui, que ele acaba ficando assim, né? Então, a gente olha para isso daqui e a gente estima o término da fratura. E lembra do que eu falei no item 4, princípio 4, que a incisão, ela vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Tem muita dúvida de desenho de incisão. Eu vou incisar redondo, assim, igual tá apontando um lápis? Não. Se a gente tiver uma necessidade somente da mesial, é só na mesial que você vai incisar. Se é só na distal, só na distal. Não vai remover tudo. No entanto, se precisar fazer um isolamento absoluto, às vezes o clínico que vai fazer a restauração vai falar assim: mas não dá para fazer isolamento absoluto. Não, não dá, porque senão eu vou perder osso, gengiva, se eu quiser fazer uma coisa que caiba um isolamento absoluto. Vai fazer o isolamento com matrizes individualizadas e segmentadas, só naquele lugarzinho. Mas eu poupo. Olha, aqui nessa face, eu não vou nem mexer. A minha incisão vai ser, por exemplo, aqui, onde eu estimo que esteja o término da fratura. Aí, depois que eu estimo aqui onde está o término da fratura, ainda vai ter bastante remanescente radicular. Aí eu vou fazer uma incisão sulcular, faço aqui no término da fratura, faço uma incisão sulcular aqui e descolo o periósteo. Lembra que a gente vai incisar o carpete de osso, que é a gengiva, o periósteo, que é um papel contact, ele é fofinho, mas ele é firme, vai incisar até sentir o tecido ósseo e depois você vai descolar com descolador afiado. Terminado isso, você vai desgastar com uma broca carbide até que você consiga ter um espaço adequado. Esse é um dos princípios. Um outro ponto muito favorável desse caso aqui é que aqui, por oclusal, a gente vai ter a vestibular praticamente íntegra. E outra coisa, a gente quase não vai precisar tirar osso interproximal. A gente vai tirar mais osso por palatina. O paciente vai ficar com o dente mais comprido, tá? Mas não vai ter problema estético. Mesmo que tivesse, seria um primeiro molar, certo? A Raquel está perguntando o nome do instrumento, a Blade SD, Blade SD. E agora eu vou colocar mais um caso clínico e depois perguntem as coisas que vocês quiserem colocar aqui, que seria esse caso aqui, esse é o caso da Karina, e vamos discutir ele detalhadamente. E tem o remanescente, ele vai ser suficiente para suportar uma restauração? Então, o que acontece aqui, que é a dúvida, é que o término aqui, ele vai estar aqui. O que vai acontecer é que o remanescente desta raiz distal, ele é um remanescente pequeno. Bem, se for o pino não vai ser colocado nesse dente, nessa raiz. Pode colocar o pino aqui e pode colocar o pino aqui. O outro ponto que a gente tem que pensar é o seguinte: quando a gente incisar, a gente vai incisar mais ou menos ao término do preparo, só que, acho que isso daqui é um tecido cariado, né? Como a cárie ficou profunda demais, o que começa a ter é que a gente feriu o item 1,
que nesse item 1 é que será que o remanescente vai ser suficiente para suportar? Parece que a cárie chegou no meio da furca. Quando o tecido carioso, ele chega cariado, ele chega muito próximo da furca, quando tiver força oclusal, ele quebra. Eu já vi quando já vi todo o esforço de fazer aumento de coroa, tratamento endodôntico e no momento da cimentação do pino, crack, quebrou. Ou o paciente sente assim, deu uma dorzinha. Deu uma dorzinha, essa gengiva inflama, essa gengiva nunca desinflama, fratura. Fraturou, está perdido. Portanto, muito cuidado na hora da gente pensar nessa furca. Chegou o tecido cariado está ali. Outra coisa que eu já vi, nem tinha tanta perda tecidual, mas tinha cúspide vestibular, tinha cúspide palatina, tinha perdido a interproximal. Era uma classe 2, mas era um tratamento endodôntico. O paciente continuava mastigando. No dia da obturação de canal, plect, aquela raiz se partiu em duas. É exatamente a história do galho seco, do galho fresco. Por isso, tem muito cuidado na hora da gente ver, e é exatamente antever problemas, trabalhar o prognóstico para a gente conseguir ter esses resultados. Quem tem dúvida de aumento de coroa clínica, pode mandar por direct dentro desses 100 casos da pele de todos os dias. Aumento de coroa clínica é um tema importante. A gente está organizando um curso de aumento de coroa clínica, se isso causa tanta dúvida. Mas assim, um curso bem peridiária mesmo, né? Com temas fáceis, com dicas fáceis, com passo a passo fácil de guardar, com preceitos para vocês conseguirem fazer. Aumento de coroa, onde precisa tirar pouco, onde precisa tirar muito, onde precisa para aumento pré-protético, quando a gente precisa de aumento de coroa estético, que é, na verdade, fazer uma cirurgia um pouco maior, quando precisa operar, quando não precisa operar, tudo isso a gente acaba abordando neste curso, se isso for do interesse de vocês. Então, vocês escrevam aqui se é interessante, se é isso, qual a sua maior dúvida da pele de todos os dias. Então, aqui, mais um episódio dessas 100 dicas da pele de todos os dias. Eu vou falar para você qual vai ser o tema de amanhã. Amanhã é feriado, 7 de setembro, mas sim, a gente vai continuar com isso. Estou anotando todos os casos, todas as dúvidas. E amanhã nós vamos falar de bactérias cromogênicas. Como formam? Como é que a gente controla essas bactérias cromogênicas? Tudo isso dentro do entendimento que no peridiário a gente semeia informação, a gente semeia essa informação da pele de todos os dias, porque quanto mais conhecimento de pério, mais nosso paciente vai entender, mais você vai estar falando com o seu paciente. Talvez o seu paciente vai parar no meu consultório, vai parar no consultório do colega. Quanto mais informações claras e atualizadas, já que não tem tanta oportunidade de atualização na periodontia, a gente vai conseguir ter mais clareza sobre isso e o nosso paciente vai ficar mais seguro. Eu não enxergo nenhuma outra forma mais rápida de dar um aumento de faturamento repentino no consultório do que essa pele de todos os dias. É prevalente, acontece todos os dias. Você pode fazer uma profilaxia, que é o procedimento mais simples da periodontia, de um jeito básico, convencional, igual todo mundo faz. Baratinho, facinho e desvalorizado, mas você pode fazer um diagnóstico periodontal diferente, um tratamento periodontal diferente, uma profilaxia diferente, com quase nada de investimento. Você pode fazer com tudo aquilo que você tem no consultório sem precisar gastar quase nada a mais. Você vai conseguir cobrar mais pelo seu procedimento, simplesmente pela possibilidade de você explicar que existe uma coisa diferente, explicar para o paciente o quanto vale manter o dente, explicar para o paciente que os dentes naturais são muito melhores do que qualquer prótese que vá se colocar, e que quando o paciente conseguir entender isso, e nós do Peridiária trabalhamos muito isso, com essas histórias que colam na cabeça, com histórias didáticas, com analogias didáticas, para que você consiga entender, para que o paciente consiga compreender e para que a gente consiga resultados em longo prazo. Para muita coisa, não tem um resultado único que faz um procedimento mágico e acaba para sempre. A gente precisa de recorrência. Sempre tem a recorrência. Tem cálculo, tem doença cárie, tem gengivite, fez um procedimento restaurador, foi a aula de ontem, né? O paciente fez prótese, o paciente tem implante, ele está achando que porque ele tem implante, acabaram todos os problemas, ele não precisa mais ir para o dentista. Claro que ele precisa, e você precisa oferecer
manutenção preventiva de um jeito valorizado. Você vai parar de ficar enlouquecido atrás de encher a agenda. Você vai ter os pacientes que gostam de você, que entenderam a sua proposta, que entenderam a sua filosofia, que vão voltar sempre, que vão pagar bem por sua profilaxia, porque ela é a melhor do mundo, porque ela é única, porque ela é sensacional e porque você, dentista, é mais sensacional ainda, porque o seu procedimento e, muito mais importante, a sua orientação é única. É uma orientação que o paciente entende, uma orientação que faz o paciente voltar sempre. Esta é a odontologia que a gente sonhou quando a gente tinha 18 anos e entrou na faculdade da odontologia, mas finalmente consigo executá-la de um jeito rentável, de um jeito sustentável para o consultório. Não adianta ficar com aquela conversinha de dizer que tem que dar instrução de higiene, que tem que ensinar isso, mas se esta hora clínica não for remunerada, nós temos contas para pagar, o consultório é um negócio, a consulta é um serviço odontológico desde que você oriente isso específico para a pessoa. Então, estou aqui para ensinar essa pele de todos os dias, mas de um jeito valorizado, de um jeito recorrente, que o paciente precisa voltar sempre. Ah, mas aumento de coroa clínica vai ser recorrente? É dizer assim, paciente, depois que nós investimos no tratamento de canal, se for o caso, na cirurgia de aumento de coroa clínica, no tratamento restaurador, não vai deixar cariar de novo, né? Existe a chance de cárie secundária. E exatamente para que ele não tenha isso, que a gente vai colocar esse paciente na manutenção preventiva. Escreve aqui o seu comentário, a sua dúvida, manda para mim o seu caso clínico, o seu tema para pele de todos os dias, tá? O Arthur falando assim, aumento de coroa clínica, muitas vezes não se faz o aumento de coroa clínica muitas vezes não se faz pelo profissional não ter segurança ou constância em fazer. Tem que frisar que o ideal é fazer. Ótimo, ótimo. Muito boa esse ponto. Porque o que às vezes acontece assim, o profissional não tem muita segurança, nem em indicar, nem em fazer, e aí faz assim. O paciente dá uma insistida, ai, doutor, será que não dá para fazer? Ou o profissional escolhe não fazer, porque acho que vai dar para fazer assim. Agora eu vou contar algumas histórias, tá? Eu tinha uma paciente que ela tinha uma excelente higiene e tinha uma restauração que o dentista dela tinha refeito 3 vezes. E ela falou assim, doutora, tem um cheiro ruim nesse dente, tem um cheiro ruim nesse dente, tem um cheiro ruim nesse dente. Aí, o dentista falou para eu consultar com a senhora, eu especialista em periodontia. Só de tirar uma radiografia interproximal, eu já entendi que aquela cárie, somente naquela interproximal, ela ficou um pouco mais subgengival. E por mais que o paciente cuidasse, e olha o tempo clínico perdido, olha o prejuízo do dentista em refazer a restauração 3 vezes, porque ele quis forçar a barra em fazer uma restauração e aquilo ali teve cheiro ruim. Agora eu vou falar outra coisa. E se não tivesse cheiro ruim? E se aquilo virasse uma cárie secundária, como muitas daquelas que a gente vê acontecer, que a gente não sente, que o paciente não sente, o paciente teve cárie secundária ou teve cárie na interproximal porque não fazia nenhuma higiene interproximal, aí ele teve uma cárie interproximal, a cárie inicial possivelmente foi por falta de higiene na interproximal, aí fez o tratamento endodôntico, depois ele tem o risco de ter uma cárie secundária naquela interface por conta de uma cárie secundária, só que aí não tem dor, e aquela cárie vai destruir o dente, ele vai perder o dente. Olha o tamanho da encrenca futura. Portanto, você clínico que fica aí sofrendo para fazer restauração interproximal porque não consegue, você perde tempo clínico, você tem prejuízo, você poderia estar fazendo essa restauração com isolamento absoluto, perfeito, bonito, com todos os materiais que você quer, sem sangramento, sem saliva, para você ter certeza que aquilo vai ter longevidade. Mas se tem filtração, tem um sangramentinho, tem uma salivinha, como é que você vai garantir que aquilo ali vai ficar bem feito? Muitas vezes é economizar tempo
parar para fazer o procedimento de aumento de coroa clínica. Muitas vezes, ter o diagnóstico claro, depois dessa aula de hoje, que precisa ou não precisa de fazer aumento de coroa clínica, vamos condenar o dente ou vamos manter o dente, é uma coisa que ganha muita dor de cabeça futura. Por quê? Às vezes, por falta de ter alguém com quem você vai trocar ideia ou por falta desse conhecimento de caso clínico, você resolve ousar manter o dente, mas esse dente não vai ter longevidade, ou ele não tem um prognóstico bom, ou a cárie está muito dentro da furca, tem um risco muito grande de perder. Ou você vai ter argumento para falar, paciente, por este motivo, a cárie está muito perto da furca, ou a chance de quebrar o dente é muito grande. Por isso, você precisa explicar isso para o paciente. Quando você consegue explicar isso para o paciente e ele entende, tá tudo certo, já está justificado. Senão o paciente começa a dizer assim, eu fui lá e a doutora fulana, ela extraiu aquele dente, mas nem precisava ter extraído, o dente podia ter ficado na boca. Então, o paciente começa a te pintar mal na figura. Por isso, o conhecimento dessa pele de todos os dias é muito, muito, muito importante, né? Bom, a Karina falou assim, ó, removeu a cárie, não afetou a furca. Então, às vezes não afetou a furca, mas ficou fino. Se ficou fino, esse é o problema, né? Então, por exemplo, a gente tira. Se o assoalho da câmara pulpar estiver íntegro, ele tá bom. Ele ficou fino. Agora, tem uma coisa, tá? Agora, eu não sei falar sobre isso. Existe a possibilidade da aplicação de técnicas da odontologia adesiva e usar adesivos dentinários no assoalho da dentinário, e quando a gente consegue isso e consegue adesão, a gente vai ter a força de corpo único. Então, se consegue isso, aí vai ser bom. O que às vezes é complicado é cimentar, porque às vezes nessa força de cimentação, ele vai ficar ruim. Agora, por exemplo, assim, a Karina falando, acha que vai sugerir uma coroa provisória por algum tempo. Eu acho sensacional uma coroa provisória. Eu aprendi isso da minha grande amiga protesista, tá? Para quem eu presto serviço por muitos anos. Porque uma coroa provisória, muito bem feita, muito bem polida, muito bem acabada. A única coisa que a gente vai dizer para o paciente é que esta coroa, ela não vai ser para sempre, que vai ter degradação marginal, vai ter mudança de cor com o passar do tempo, mas paciente, você vai poder comer com ela por muito tempo. E dentro desse entendimento do peridiária, que a gente vai estar fazendo manutenção preventiva sempre, a tal da degradação marginal das resinas, ela vai atrasar, porque a higiene está muito boa. Vamos usar interdental, vamos usar irrigador, o que o paciente se adaptar para fazer a resina. O paciente está usando esse dente por mais tempo. Isso tem um custo-benefício bom, já está com tratamento endodôntico realizado, o paciente pode entender que talvez esse dente não dure para sempre. Então, tudo que é bem explicado está ótimo. E seria mais ou menos como prótese de quadril. Os ortopedistas já falam que a gente vai postergar ao máximo as próteses de quadril e que a gente sabe que vai ter uma longevidade de 10 anos e dentro de 10 anos vai precisar trocar a prótese. Quem está falando que o implante vai durar a vida toda? Se nós já estamos vendo casos de envelhecimentos de implante. Envelhecimento, porque tem a movimentação dos dentes, o implante não move, tem a mudança da margem gengival do implante também não tem a mudança. Então, será que esse paciente não vai querer usufruir desse dente por mais um tempo antes de optar pela extração e colocação de um implante? Se essa for a opção do paciente, está ótimo, porque o dente ainda tem alguma estrutura dentária. É mais ou menos dizer para o paciente assim, não está nem tão ruim, nem está tão bom. Mas como eu sei que Karina é dentista peridiária, vai conseguir fidelizar esse paciente vai voltar, esse paciente vai entender, tá perto da furca, mas o paciente pode concordar com isso e ele entendeu isso, tá tudo certo, né?